Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, um cristão autêntico, ele não se contenta com o que nós estamos vivendo, porque ele sempre está na expectativa da vida futura, da vida eterna. Ao mesmo tempo que não se contenta, luta para que nesta vida nós possamos ter dias melhores. E é justamente o que o Evangelho de hoje nos traz. Jesus, ele mais uma vez, vai prometer que ele um dia vai voltar. Só que essa volta de Jesus, esse retorno de Jesus, não vai ser como ele veio na primeira vez. Ele não vai nascer de novo do útero de uma mulher, ele não vai nascer numa manjedoura, ele não vai nascer pequenininho para depois ir crescendo. Não, ele vai vir em poder e glória para fazer com que eu e você possamos estar diante dele e sermos julgados, não por ele ser um Deus carrasco, não, mas o que vai nos acusar ou nos libertar, nos absolver, é justamente a nossa vida. É justamente as nossas escolhas, porque podem nos roubar tudo, podem nos tirar tudo, mas a única coisa que não nos é roubada, não nos é tirada, é a nossa capacidade de escolher. E durante toda a minha vida, como o Evangelho disse, como o Evangelho mostrou essa parábola de Jesus contando, eu é que faço a escolha de me preparar para a vinda do Senhor, ou faço ao mesmo tempo a escolha de não me preparar. Fico desatento, fico incrédulo. Por isso que nessa preparação, o Evangelho
traz a primeira postura de um cristão que espera o Senhor. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. O que é preparar-nos para a vinda do Senhor? É estar onde o Senhor quer que estejamos. É estar fazendo, é estar pensando, é estar sentindo aquilo que o Senhor nos revela, aquilo que o Senhor nos diz. O grande risco que podemos correr é de até termos fé no Senhor, de até termos fé em Jesus Cristo, mas nos debandarmos, influenciados por inúmeras coisas, perdermos o foco de que a qualquer momento o Senhor pode chegar. Mas não apenas Ele vir na segunda vinda gloriosa, que nós cremos que Ele vem, mas nós podemos ir. Ou você sabe o dia que você vai morrer? Ou você sabe o dia em que o Senhor vai chamar você para prestar contas? Ninguém sabe este dia. Por isso que hoje, se o Senhor viesse, eu e você estaríamos preparados? Hoje, se eu for, eu e você estaríamos preparados? Se estivesse chegado a nossa hora hoje, estaríamos preparados? Por isso que, como o Senhor não nos deu o dia em que Ele vai voltar, eu e você somos convidados a nos preparar constantemente. Como, Padre? Estando onde o Senhor quer. A pergunta que Deus fez a Adão, lá no Gênesis, lá quando Adão pecou, Adão se escondeu de Deus. E a pergunta que Deus fez a Adão foi: onde estás, Adão? É a pergunta que Deus vai fazer para mim e para você no juízo final. Quando o Senhor vier, é a pergunta que Ele fará a mim e a você: Padre Anderson, onde você está? Padre Anderson, onde você esteve? Padre Anderson, onde você esteve com a tua cabeça, com as tuas ações, com as tuas atitudes? Onde você esteve? Eu me preparo a cada dia respondendo ao Senhor esta pergunta. Eu tenho que estar na presença de Deus. Hoje você está na presença de Deus? Com o teu coração, com aquilo que você pensa, com as atitudes, com o que você traz na tua vida, hoje você está na presença de Deus? É uma das perguntas que o Senhor vai nos fazer, porque foi a pergunta que Ele fez a Adão lá no Gênesis, lá quando o Adão pecou. Deus saiu à procura de Adão. Adão foi que se escondeu, não foi Deus que foi atrás de Adão para julgá-lo. Não, Deus foi atrás de Adão porque ele tinha se escondido. E o pecado, ou a despreparação que nós fazemos e vivemos para o dia do Senhor, nos esconde da presença de Deus, nos tira da presença de Deus. Ao mesmo tempo que eu posso me preparar para a vinda do Senhor, respondendo constantemente a essa pergunta: onde eu estou? Eu estou na presença de Deus. Será que estamos sempre na presença de Deus? Essa é uma pessoa que se prepara. Mas aí tem aquela pessoa que não se prepara, que Jesus vai falar na parábola. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e aí ele começar a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, fazer da vida uma verdadeira bagunça, esse não está se preparando. Muitos pensam que só porque o Senhor está demorando, ou porque às vezes não ouviram ainda que o Senhor está voltando, pensam que vivem numa vida de liberdade plena. Meus irmãos, liberdade não é fazer o que eu quero, e nem mesmo fazer o que eu preciso. Que muitas vezes nós podemos até ouvir, querendo massagear a nossa consciência de que, não, liberdade é fazer o que eu preciso. Não é. Liberdade é você querer fazer aquilo que precisa ser feito. Essa é a verdadeira liberdade. É eu querer
aquilo que eu preciso fazer, que muitas vezes eu posso até fazer obrigado. E Deus, que conhece o nosso coração, vai saber que eu estou fazendo obrigado. Mas a verdadeira liberdade não é fazer as coisas obrigadas somente numa questão de uma atitude moral, numa questão de não errar. Não posso errar porque não eu perco a salvação. Não é isso não. Mas você quer fazer o que precisa ser feito? A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, é querer fazer o que eu preciso fazer. Essa é a verdadeira liberdade. E esses que não estão se preparando, fazem o que querem da vida. Fazem o que querem da vida, dizendo inclusive que não é bem assim. Deus não é desse jeito. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é tudo isso. Mas não é ao nosso parâmetro de amor, não é ao nosso parâmetro de misericórdia. Porque muitas vezes eu quero falar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, muitas vezes para justificar as minhas próprias atitudes. Como é que está a tua preparação para o grande dia do Senhor? Se preparando, respondendo constantemente a pergunta que Deus fez a Adão: Adão, onde estás? Por que você saiu da minha presença, Adão? Ou numa vida de liberdade, pensando que a verdadeira liberdade é fazer o que queremos. A verdadeira liberdade é querer fazer o que precisamos. Não é nem fazer o que precisamos, porque eu sei o que eu quero, eu preciso fazer, mas muitas vezes eu não quero. É a luta interior que travamos no nosso coração. Eu às vezes quero fazer e não faço. Como o próprio São Paulo vai dizer, eu faço o que eu não quero e não faço o que eu quero. Aqueles que são verdadeiramente livres querem o que precisa ser feito. Que nessa Eucaristia, tendo o exemplo que nós celebramos hoje de João Paulo II, nós possamos perceber, assumir, nos comprometer com a santidade que é possível. O que é ser santo? É estar constantemente preparado para a vinda do Senhor. O Senhor não veio, João Paulo II é que foi. O Senhor pode não vir, eu e você podemos ir antes, mas se eu estou preparado, eu vou diretamente para Ele. Nós ouvimos um santo, nós vimos um santo. Alguns tiveram a oportunidade de estar ao lado deste santo. Hoje estamos celebrando um santo presente, real, um santo atual, para nos provar que mesmo que o Senhor ainda não venha, chegará um dia que eu irei. E para que eu esteja lá, eu preciso responder a pergunta: eu estou sempre na sua presença, Senhor, porque eu sempre quis fazer o que precisava ser feito. Eu não era obrigado a fazer, eu sempre quis fazer o que precisava ser feito. Que o São João Paulo II nos ajude, nos dando a sua intercessão junto de Deus, para sermos santos nos nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de ser apresentado ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deverá ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem
chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é apresentado no templo. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Apresentar ao Senhor significa consagrar ao Senhor, como está escrito na lei que nós acabamos de ouvir. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Isso aqui, 40 dias depois do nascimento de Jesus. É claro que cronologicamente não deu ainda os 40 dias. Os 40 dias nós vamos completar no dia 2 de fevereiro, quando vamos celebrar a festa da apresentação do Senhor ao templo. Mas a liturgia vai colocando estes fatos, esses primeiros episódios da vida de Jesus. Aqui já para nós sabermos que os pais levavam os seus filhos, os pais judeus levavam os seus filhos ao templo para consagrar os filhos já no templo. Aqui nós podemos já ter uma boa resposta quando dizem para nós que os filhos dos católicos, ao serem batizados quando crianças, não têm direito de escolha. É loucura da cabeça de alguns que falam isso, e mais loucos ainda aqueles que concordam com isso. Nós não estamos fazendo com que os nossos filhos entrem ou não entrem na Igreja Católica. Não, nós estamos consagrando os nossos filhos já desde que eles nascem a Deus, não à Igreja Católica. Mas então, o que significa este ser consagrado? Jesus, desde pequeno, é consagrado ao Senhor, é apresentado ao Senhor. Ser consagrado significa ser todo de Deus. Quando alguém se consagra ao Senhor, ele está dizendo: eu quero ser todo de Deus. Quem é batizado, levanta a mão aqui. Foi batizado adulto, quando criança, não interessa. O que interessa é que você é todo, você é toda do Senhor. E este todo do Senhor, toda do Senhor, claro que tem algumas coisas para serem vividas. A primeira vem da profecia de Simeão, quando ele disse a Maria: este menino será causa tanto de queda quanto de reerguimentos para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Por quê? Que este Simeão, este velho, podemos dizer, vai dizer isso daquela criança bonita, daquela criança recém-nascida, daquele Jesus? Porque é um consagrado, um todo de Deus. Ele incomoda
os que não são. Por isso que um verdadeiro cristão no mundo, ele incomoda e deve incomodar sim. Um cristão que não incomoda significa que vai conforme vai a onda. Se a onda vai para a esquerda, vai. Se a onda vai para a direita, vai. Não! Um verdadeiro consagrado, ele incomoda. Aqui eu quero chamar você a atenção. No lugar onde você está, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, se não existem cristãos, se não existem pessoas autenticamente consagradas a Deus, incomode essas pessoas. E não tenha medo, você vai incomodar. O católico, o cristão, o todo de Deus, o consagrado, ele incomoda onde ele estiver. Incomoda pelo jeito de pensar, incomoda com o jeito de falar, incomoda com as escolhas que ele faz, incomoda com o ser verdadeiro dele, incomoda com o ser justo dele. Ele incomoda. Porque se o próprio Jesus, já na profecia de Simeão, iria incomodar, e nós sabemos que ele incomodou, tanto que ele morreu na cruz. Agora não se preocupe, porque o percurso que nós devemos fazer como cristãos é olhar para o presépio, olhar para a manjedoura, vermos da onde saímos. A condição de Jesus na manjedoura, dependente de todos, fraco, pequeno, singelo, puro. Essa é a condição que saímos. Mas não se preocupe, porque o nosso percurso é da manjedoura em Belém ao Calvário em Jerusalém. Se você for um autêntico consagrado que incomoda, você vai sair do presépio, vai sair da manjedoura e vai aos poucos caminhando para a cruz. Eu até estou no meio dos dois, do presépio e a cruz. Nós todos estamos neste caminho. Temos que ter a consciência de onde saímos. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, como muitos vão dizer por aí. Não, nós temos que ter a sinceridade, a humildade de olhar para o presépio e ver a condição de onde saímos. Somos como esta criança que Jesus veio nos mostrar. Mas estamos aos poucos caminhando, porque somos consagrados, somos todo de Deus, estamos caminhando para o Calvário, para a cruz. Mas, padre, então o que é ser um consagrado? Um consagrado tem 3 características específicas que a leitura de hoje da carta de São João nos traz. Primeira, São João dizendo: caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Alguém que é todo de Deus, não fez apenas uma obrigação de ter sido batizado. Não, alguém que é todo de Deus, guarda os mandamentos de Deus. Essa é a primeira característica e já serviria para nós fazermos um bom exame de consciência. Se eu sou um consagrado a Deus, se eu sou um todo de Deus, eu estou guardando todos os mandamentos de Deus? Perguntamos a nós mesmos. Eu estou guardando todos os mandamentos de Deus? Essa é a primeira característica de um consagrado, que está caminhando do presépio em Belém para o Calvário em Jerusalém. Segunda característica de alguém que é todo de Deus, São João ainda. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Pensem, ser cristão não é apenas acreditar em Jesus. Ser cristão é proceder como ele procedeu. Muitas vezes é muito cômodo, é muito conveniente. Não, eu sou cristão porque eu vou à missa e eu peço, eu faço, mas não procede como Jesus procedeu. Nós não somos cristãos se não procedemos como Jesus procedeu.
E veja como ele procedeu. Ele caminhou do presépio ao Calvário. Ele foi todo de Deus durante toda a sua vida. Ele foi consagrado ao Senhor já com 40 dias do seu nascimento. Proceder como ele procedeu, não apenas se aproximar dele, como muitas vezes pensamos que religião ou acreditar em Deus seja uma mercadoria que eu vou lá e pego o que eu preciso. Não, nós não estamos num comércio religioso. Um consagrado a Deus procede como o Filho de Deus procedeu. Essa é a segunda característica. E a terceira característica, ainda São João, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Terceira característica de um todo de Deus é amar os irmãos. A palavra é muito clara. Quem odeia ainda está nas trevas. Nem começou a fazer esse percurso do presépio ao Calvário. Nem começou. Pode ter sido batizado, mas não vive o seu batismo. Pode ter sido até consagrado lá, mas não vive como um todo de Deus. Porque um todo de Deus é capaz de transbordar o amor que Deus infundiu em nós nos outros. Um todo de Deus que odeia alguém só é um consagrado de nome, mas não um consagrado de vivência. Que nessa Eucaristia e neste tempo de Natal possamos caminhar do presépio ao Calvário, tendo muito claro que a nossa vida é guardar os mandamentos de Deus, proceder como Ele procedeu e amar todos os nossos irmãos, não com apenas um sentimento, mas com uma verdadeira escolha que faz transbordar aos outros o que Deus nos dá. Que Deus nos ajude e que essa Eucaristia nos fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse:
a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que os não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz 2 homilias em todo o Evangelho. Como ele mesmo disse, e como se fala nos Evangelhos, ele faz em parábolas. Ele fala da palavra de Deus, explica a palavra de Deus em parábolas. Mas ele faz 2 homilias, ou seja, ele explica aquilo que ele está dizendo. Porque acho que da mesma forma que hoje, o povo de antigamente não entende muito as coisas de Deus. Então Jesus, no capítulo que nós estamos vendo do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, explica, faz a homilia sobre a parábola do semeador, e a outra homilia que Jesus faz está no capítulo 6 do Evangelho de João, que ele vai explicar todo o sentido da Eucaristia, dando o significado que é o pão do céu. Então, eu não ousaria e não vou ousar fazer uma homilia dentro da homilia de Jesus. Toda a explicação da parábola o próprio Jesus já deu. Mas eu quero pegar apenas o acontecimento ou a circunstância que Jesus explicou a parábola. A circunstância, o ambiente que Jesus fez a sua homilia. Existia uma grande multidão, como vai dizer o Evangelho. Jesus pega um barco, se afasta um pouco, as pessoas ficam à margem, ficam ali ouvindo a palavra, e Jesus explica, e Jesus fala. Depois existe um momento sublime, vai dizer o Evangelho, quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Aqui, o próprio Evangelho está dizendo, para que possamos entender a Deus, para que possamos entender a vontade de Deus para nós, para que possamos ter discernimento das coisas que vão acontecendo na nossa vida, para que possamos dar uma palavra de Deus a tudo que acontece na nossa vida, é preciso ficar sozinho com Deus. A nossa vida frenética, a nossa vida de correria, nós não temos tempo nem mesmo para nós, quanto mais para os outros e quanto mais ainda para Deus. Mas para que possamos entender o verdadeiro sentido da nossa vida,
para que possamos entender o verdadeiro sentido de todas as coisas que acontecem na nossa vida, precisamos ter a coragem de parar e ficar sozinhos com Jesus. Para 3 coisas fundamentais: para entendê-lo, para acolhê-lo e aí para anunciá-lo. Quantas vezes nós não conseguimos acolher o que Deus nos pede, ou quantas vezes não conseguimos acolher as coisas que nos acontecem, porque não entendemos o que está acontecendo. Mas por que não entendemos o que está acontecendo? Porque não temos a coragem de parar no nosso ritmo frenético para ouvir a Deus. Precisamos trabalhar, precisamos correr, precisamos fazer isso, fazer aquilo outro e Deus vai falando, e Deus vai dizendo, e Deus vai se expressando, e Deus vai se mostrando para cada um de nós. Mas será que estamos percebendo o que Deus tem nos dito? Eu sei que posso dizer aqui, você que está aqui ou você que está em casa, às vezes o teu ritmo que você possa ter posto ou que possam ter posto sobre você, que tem que acordar cedo, tem que pôr o menino para se arrumar, tem que levar ele para a escola, depois tem que trabalhar, depois tem que almoçar, depois tem que isso, tem que aquilo, depois tem que chegar em casa, arrumar a casa, fazer isso. Eu sei que o ritmo é frenético, mas se você não tiver tempo para Deus, você não vai ter tempo para você e não terá tempo para os outros. Não terá qualidade de vida. O que nos falta hoje é qualidade de vida, por isso que o número, vamos dizer assim, o número de doenças cardíacas está aumentando escandalosamente. Por quê? Porque não temos vida saudável, não temos vida de parada. Falo aos que estão aqui, falo também a nós, Canção Nova. Será que temos essa coragem de estar sozinho com Jesus? E vai dizer o Papa Francisco, que falou esses dias aos seminaristas, aos religiosos, dedicar muitas horas durante o dia para Jesus em oração. Senão vamos ficar como a multidão que ouvia Jesus, mas ficava como um Zé Mané sem entender o que ele estava dizendo. Vamos ficar olhando para as coisas, são belas palavras, são coisas bonitas. E o que ele disse? Não sei. Parar para entender, para acolher e para anunciar. E para anunciar o quê? Aí o que está na primeira leitura da carta aos Hebreus. Tudo aquilo que a carta aos Hebreus vai dizendo é querer mostrar o sacerdócio de Jesus, o grande mistério, a grande graça que aconteceu com a morte de Jesus, com a paixão de Jesus, com o mistério da sua ressurreição. É isso que a carta aos Hebreus está mostrando, que as coisas passadas, ou seja, a antiga aliança, foi superada pela nova aliança. O povo da antiga aliança pensava que precisava fazer inúmeras coisas para serem perdoados dos seus pecados. Se eu não entendo, se eu não acolho, se eu não vou anunciar, eu não vou acolher, eu não vou entender o perdão de Deus. Vocês estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias. E será que você entende que qualquer pecado, por pior que seja, Deus está disposto a te perdoar? Deus está disposto a ser misericordioso com você? Nós não entendemos por que estamos muitas vezes como o povo da antiga aliança, que é este povo que escuta a Deus, mas não entende a Deus. Mas por que não entende a Deus? Porque não tem a coragem de ficar sozinho com Deus. O próprio autor da carta aos Hebreus vai dizer: Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados. Que sacrifício único é esse? O sacrifício que nós estamos celebrando nesse exato momento. Nós não estamos repetindo o que aconteceu há 2000 anos atrás.
Nós não estamos fazendo um teatro, como em muitas igrejas fazem. Nós não estamos fazendo uma encenação. Nós estamos celebrando o único sacrifício que verdadeiramente nos salva, que verdadeiramente nos perdoa. Por isso que, há uns dias atrás, um grupo de pessoas se reuniu para celebrar uma missa alternativa. O que é uma missa alternativa? Uma missa que está fora da comunhão de Deus, está fora da comunhão com Jesus, está fora da comunhão do único e verdadeiro sacrifício. E por que essas pessoas se reuniram para celebrar uma missa alternativa? Por falta de missa? Não, por falta de tempo de ficar com Deus para entendê-lo, acolhê-lo e aí sim anunciá-lo. Mas da mesma forma que esses procuraram uma missa alternativa porque é diferente, porque sai na mídia, porque isso sai na mídia. Missa de 500 pessoas, missa alternativa que não era missa, sei lá o que foi, isso sai na mídia, em todas as redes, em todos os veículos de comunicação. Agora, você sabe que o Papa, há uns 10 dias atrás, celebrou uma missa para 7 milhões de pessoas lá nas Filipinas? Nenhum líder religioso conseguiu fazer isso. Nenhum ideólogo conseguiu fazer isso. Nenhum doido conseguiu fazer isso. Por quê? Porque essas 7 milhões de pessoas que estavam com o Papa estavam celebrando o único e verdadeiro sacrifício que eu e você hoje, neste santuário, estamos celebrando. Por quê? Porque aquelas 7 milhões de pessoas tiveram tempo para estar com Deus e aí sim entendê-lo, acolhê-lo e sair para anunciá-lo. Dê tempo para Deus na sua vida, porque senão vamos correr atrás de missas alternativas. E eu tenho que ser muito claro, missa alternativa não salva ninguém, missa alternativa não perdoa pecados de ninguém, porque a única missa que perdoa e que salva é aquele que está aqui. O único sacrifício que Jesus, nosso Senhor, realizou por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós precisamos, para entender o Evangelho de hoje, lembrarmos do Evangelho de ontem. Creio que é um Evangelho conhecido de todos nós
que é o evangelho que Jesus é apresentado no templo. Lá no templo tinha Simeão, na qual o evangelho falava ontem, que bendisse a Deus quando viu o menino Jesus nos braços dos seus pais, sendo apresentado ao Senhor. Por isso que o evangelho começa já dizendo: havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel. Ou seja, o cenário é o mesmo, é o templo de Jerusalém. É Jesus sendo apresentado ao Senhor e fazendo com que todas as pessoas fiquem extasiadas, porque aquele coração que espera o Senhor é o único coração capaz de ver o Senhor. Seja o coração de Simeão no evangelho de ontem, seja o coração de Ana no evangelho de hoje, são duas pessoas que esperavam o Senhor, porque tinham o coração aberto para esperar a vinda do Senhor. E porque esperavam a vinda do Senhor, foram capazes não apenas de ver sinais, mas foram capazes de ver o próprio Senhor. Somente um coração que espera e um coração que crê firmemente será capaz de ver o Senhor. Eu não sei se na sua vida, nas situações que você passa, nas situações mais complicadas que sejam elas, eu não sei se você consegue ver o Senhor. Por exemplo, numa situação de doença, de enfermidade, de morte, de sofrimento, de dor, eu não sei se você consegue ver o Senhor. Se nós não conseguimos ver o Senhor em todos os momentos, não é porque o Senhor é o causador desses momentos, não. Mas se nós não conseguimos ver o Senhor em todos esses momentos, ou seja, a certeza de que Ele está no meio de nós, é o menino, é o Emanuel, é porque eu não espero e não creio no Senhor. Mas voltando ao Evangelho, Ana, ela esperava o Senhor, porque vai dizer o Evangelho, ela não saía do templo. O que significa não sair do templo? Não estou dizendo para agora você passar o dia inteiro aqui no Pai das Misericórdias ou na igreja da sua paróquia, não estou dizendo isso. Não sair do templo significa não saía da presença de Deus. Tinha consciência e sentia com o coração que estava continuamente na presença de Deus. E aí sabia o que devia fazer, sabia o que devia pensar, sabia o que devia sentir. Era alguém, Ana, era alguém que esperava o Senhor. E por isso vai dizer o Evangelho, ela não saía do templo. Porque ela não saía da presença de Deus. E ela sabia que mais cedo ou mais tarde, Deus iria se manifestar. Por isso que ela não saía de lá. Quantas vezes nós abandonamos Deus porque Ele não faz as coisas conforme nós queremos? O Senhor não fez como eu quis, então agora paz e bem para o Senhor, eu vou atrás da minha vida, vou fazer as coisas como eu quero. Ana esperava o Senhor, não saindo do templo. Por isso que ela foi capaz de ver o Senhor. Mas Ana também acreditava, ela cria no Senhor, porque vai continuar o Evangelho. Não saía do templo, servindo a Deus com jejuns e orações. Não basta simplesmente nós agora ficarmos aqui e falarmos que estamos à espera do Senhor porque estamos na presença dEle. Não! Se não nos colocarmos num segmento, se não nos colocarmos como aquele que segue, como um verdadeiro discípulo que segue, significa que não esperamos, significa que não cremos, significa que não vamos ver. É algo muito claro. Ana não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. E o que significa servir a Deus com jejuns e orações? Significa que Ana era uma verdadeira discípula de Deus. Era uma verdadeira pessoa que seguia os passos de Deus. Ela servia a Deus num verdadeiro seguimento a Deus, num verdadeiro discipulado a Deus. Não adianta apenas ficarmos aqui esperando que as coisas aconteçam.
Não, precisamos fazer com que no mundo as coisas aconteçam. Precisamos ser estes fermentos no mundo para que a graça de Deus aconteça e que todos possam saber, e não apenas saber, todos possam esperar e crer neste menino que nos foi dado. Quando não esperamos, ou quando não cremos, ou seja, não vamos ver o Senhor, não temos um coração que espera, não temos um coração que crê, então não vamos ter um coração que vai ver o Senhor, aí vão aparecer outros deuses, que é o que São João coloca na primeira leitura que nós ouvimos. Eu elenco apenas 3. Desses 3 deuses que querem muitas vezes se colocar no lugar do único e verdadeiro Deus, aquele que nós esperamos, aquele que nós cremos. São João vai dizer: se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Porque tudo que há no mundo, primeira, as paixões da natureza. Que paixões da natureza são essas? Da nossa própria natureza, das nossas próprias inclinações. Posso até dizer com todo respeito, quando somos pessoas extremamente desequilibradas no comer, no vestir, no andar, no ouvir, no falar. Todos são paixões da natureza, não estou dizendo da natureza aí da árvore, não. São João está dizendo da nossa natureza humana inclinada ao pecado. Quando não esperamos e não cremos em Deus, não o vemos e por isso nos deixamos escravizar pelas paixões que estão dentro de nós, desordenadas. Segunda, São João continua, a concupiscência dos olhos. Quando eu cobiço e quando eu invejo. Quando eu olho para alguém e eu desejo esse alguém. Eu não quero desejar a pessoa, não, eu desejo o corpo. Quando eu vejo um carro e eu falo, esse carro eu queria ter. Quando eu vejo aquela casa, a casa do meu irmão, a casa do meu vizinho, mas por que essa casa, por que ele que é tão mal assim, tem uma casa como essa e eu tenho essa pobrezinha, esse casebre aqui? Concupiscência dos olhos. Quando cobiçamos e quando invejamos, cresce em nós esse outro Deus, porque não esperamos, não cremos e não vamos ver o verdadeiro e único Deus. E o terceiro e último que São João coloca, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação das riquezas. Quem é que não quer ser rico aqui? Muitos de nós podemos trabalhar para enriquecer. Muitos de nós podemos apenas querer ser ricos para viver numa vida ostentosa, para termos luxo, aí com a desculpa, não é para ter conforto para minha família. Que conforto para a sua família? Você quer ter luxo sim, porque criou-se um outro Deus, a ostentação das riquezas. Aquele que crê, aquele que espera, verá o único Deus. Este Deus que nasceu num presépio, pequeno, indefeso, mas Ele que trouxe a salvação para cada um de nós. Simeão e Ana esperaram e creram, por isso foram capazes de ver. E nós? Que Deus estamos colocando para esperar e crer e ver o dinheiro, o que eu cobiço ou as paixões desordenadas da minha própria natureza. Que essa Eucaristia nos fortaleça e nos faça esperar o único Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos um momento em silêncio para que a palavra de Deus continue falando no nosso coração.
E por falar em riquezas, e por falar em mal distribuição de tantas coisas que estão por aí, eu venho nesse ofertório estender as mãos a você. A Canção Nova quer evangelizar. Ela quer levar o Evangelho de Jesus a todos os cantos da terra. Este menino Deus que nasceu e nos foi dado, muitas pessoas no mundo ainda não sabem. E nós, como comunidade, hoje estendemos as mãos a você. É o último dia útil do ano. Ajude-nos a passar este ano sem dívidas. Mas eu trago um exemplo para você, que quando eu soube da beata irmã Dulce, a Dulce dos pobres, aquilo me fez entender muita coisa. Ela chegou um dia diante de um grande homem político, rico de Salvador, estendeu a mão esquerda para ele foi lá e cuspiu na mão dela. Ela, em toda a humildade que ela tinha, fechou a mão, pôs no bolso, estendeu a direita e falou: a esquerda foi o que o Senhor tinha para mim. Eu estendo a direita para ver o que o Senhor tem para os meus pobres. O que você tem para o Padre Anderson, eu estou estendendo a minha mão esquerda. Pode cuspir aqui. Agora, o que você tem para as pessoas que precisam ser evangelizadas, e precisam ser evangelizadas, e a Canção Nova é este veículo que pode levar essa evangelização, eu estendo a minha mão direita. As caixinhas estão aqui, mas também aqueles que nos acompanham. De onde você só está nos acompanhando, porque o sistema Canção Nova chega até você. Nos ajude a fecharmos a nossa campanha desse mês.